Você sabia que o maior diferencial do seu provedor pode estar exatamente na forma como você atende o seu cliente? Não estamos falando aqui de como fazemos para resolver problemas, mas é criar atendimentos que encantam o cliente, que façam com que ele se transforme em nossos fãs. Eu sou o Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e nesse vídeo quero abordar como a gente mudou a nossa forma de atender e começamos a cativar cada vez mais os nossos clientes. A forma como a gente faz para fazer o atendimento dos nossos clientes é através de grupos no WhatsApp. Eu, particularmente, faço parte de todos esses grupos, então eu estou acompanhando o dia a dia de como o atendimento a todos os nossos clientes, seja de consultoria, seja clientes de Link P, os clientes de infraestrutura. Uma vez eu estava observando no meu WhatsApp e um dos nossos operadores respondeu para um cliente falando assim: não temos nenhum relato sobre isso. Aquilo me acendeu um alerta, porque não é o tipo de sentimento que eu queria que aparecesse para o meu cliente. Porque quando a gente responde para o meu cliente, não temos nenhum relato sobre isso, se colocando do lado do cliente, exercendo um pouco de empatia. O que parece para o cliente? Cara, na hora que o 10º cliente me reclamar, eu vou me preocupar com você. Não é esse o sentimento que a gente quer causar no cliente. O que a gente quer é que ele realmente se sinta valorizado e que, de fato, a gente se importa com cada um. Porque imagina só, aquele problema pode estar afetando somente este cliente. Então, faz sentido eu esperar mais alguém reclamar? Ou, por mais que de fato a gente não esperasse mais alguém reclamar, mas a gente fosse procurar, é importantíssimo a gente deixar claro para o nosso cliente que a gente está se importando com a reclamação dele, que a gente vai atrás de entender o que está acontecendo, por que o serviço não está se comportando da forma como ele esperava. Pense em você, um operador de um provedor, que um cliente está lá reclamando que, poxa, o joguinho dele não está funcionando. Você, poxa, o cara está reclamando porque o jogo não está funcionando, o cara não tem nada mais útil para fazer. Às vezes ele está querendo se divertir. Às vezes é um uso lícito da internet. Ele usar a internet para se divertir, é como ele poderia estar usando para poder fazer uma videoconferência, como ele poderia estar, por exemplo, fazendo uma live lá para os milhares de seguidores que ele tem. Então, todos os usos da internet são lícitos. Então, o cliente está pagando o provedor para usar a internet. Então, se ele está pagando para usar e alguma coisa não está funcionando, isso gera frustração. Então você tem que realmente se importar e mostrar para o cliente que você se importa com aquela frustração que ele está sentindo no momento. Então nesse vídeo a gente vai te mostrar exatamente o que não fazer e como você pode melhorar o seu atendimento para conquistar fãs. Esse ponto do atendimento, pessoal, é uma coisa muito importante porque é exatamente o super trunfo que o provedor tem na mão. Porque ele é a chave que diferencia o provedor da grande operadora. Porque a grande operadora ela nunca vai conseguir ter um atendimento de qualidade, próximo, realmente se importando com o cliente. É aquele atendimento de boiada, às vezes até o pessoal com um sotaque diferente, porque o call center está em outro lugar do país. Não é aquilo que o cliente espera. O cliente, quando ele contrata um provedor regional, ele quer exatamente aquele atendimento próximo, aquele cara que ele pode ir lá na loja tomar um café. Esse é o grande diferencial competitivo dos provedores regionais. Então, se vocês não atendem o cliente dessa forma, é muito fácil você perder o cliente. Me lembro uma vez que tinha um hábito muito antigamente que os provedores, eles tinham lá o 0800, mas o 0800 funcionava como o callback. Então, o cliente ligava para o 0800, o provedor atendia a ligação, desligava e ligava de volta. E uma vez eu vi um provedor falando, falei, cara, meu cliente quer falar comigo. Eu quero atender o cliente, por que eu vou criar toda essa fricção, criar todo esse empecilho para falar comigo por causa de, sei lá, economizar 1, 2, 5, 10 reais que seja daquela ligação. Então, eu quero transformar a experiência dele falar comigo com o mínimo de atrito possível, para que ele realmente sinta que eu estou olhando por ele. E não, vou fazer todo o possível para evitar que o cliente se comunique comigo, ou vou economizar o máximo possível porque preciso de juntar as migalhas aqui para poder fazer um bom atendimento. Não, pense nisso. Encante o cliente desde o primeiro contato. Esse é um outro ponto muito importante, porque muitas vezes pensa que marketing é um departamento que fica lá na empresa, que vai cuidar das redes sociais, vai cuidar daquilo, mas na verdade, hoje em dia, marketing é tudo. A forma como o seu atendimento recebe o seu cliente é marketing. A forma como o seu comercial vai vender para o seu cliente é marketing. A forma quando ele pede um boleto e você entrega o boleto que ele precisa é marketing. O marketing é todo aquele ponto de contato com o seu cliente da sua empresa para fora, que vai permitir você encantar os seus atuais clientes e trazer os clientes novos. Porque quando você encanta um cliente, ele vai falar para o amigo dele, cara, meu provedor é top, eu passei por um problema, os caras foram e resolveram rapidamente, me atenderam e resolveram muito bem. Que é muito frustrante quando você, por exemplo, precisa ligar para um cartão de crédito, ligar para uma companhia aérea e ela fala, não, sua ligação é muito importante para nós. Você é a pessoa número 69 na nossa fila de atendimento, vamos te atender daqui a 45 minutos. É óbvio que isso é uma balela. Se você fosse importante, eles teriam mais atendentes e o seu atendimento seria muito mais rápido.
no dia a dia, porque, claro, numa Black Friday, num evento especial assim, é até comum os sistemas estarem sobrecarregados, mas experimenta ligar para a companhia aérea qualquer vez, qualquer momento. Você sempre vai sofrer, sempre é uma experiência desagradabilíssima. Então, você precisa ter esse atendimento que vai encantar o seu cliente. Então, voltando ao primeiro caso, que foi o que me despertou a começar a moldar o nosso atendimento na OpenX. Esse caso de, olha, não temos nenhum relato até o momento. Isso mostra total desinteresse pelo que o cliente está falando. Como é que a gente aborda o cliente atualmente aqui na OpenX? Prezado cliente, não vimos nenhuma reclamação sobre esse problema até o momento, mas vamos analisar os logs, vamos analisar os gráficos, me passe as evidências que a gente vai juntos trabalhar para tentar entender o que está acontecendo e buscar uma solução. Então, você mostra para o cliente que você, ok, a sua reclamação não é algo que está generalizado, mas nós estamos nos preocupando com aquela reclamação e vamos buscar o entendimento e o atendimento para resolver aquele problema de uma maneira mais rápida possível. Outra situação que acontecia muito era exatamente da gente abrir o chamado do cliente e não dar um update para ele do que está acontecendo. Então, é importantíssimo que você mantenha o cliente sempre informado de tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, aconteceu, o cara está reclamando de um problema. Fala, ó, vamos checar os logs. Fala, olha, acabou de checar os logs? Fala, chequei os logs, não encontrei nada. Vou agora verificar os gráficos. Do lado de lá, o cliente que está abrindo o chamado, por exemplo, a gente que lida com provedores, que às vezes aquele problema está afetando centenas, milhares de pessoas. Então, é importante que ele saiba, porque o cara está lá aflito, sem saber o que fazer. Será que alguma coisa na OpenX? Será que alguma coisa na minha operadora? Será que alguma coisa aqui dentro do meu provedor? Então, ele quer muitas vezes só ter o respaldo, não, do nosso lado aqui realmente está tudo certo, é alguma coisa interna aí ao seu provedor. Então, é super importante você demonstrar para o cliente aquele progresso. Vai comunicando para ele todos os testes que vão sendo feitos, que você, olha, não encontramos, já encontramos, ó, fizemos esse teste. Por exemplo, aqui na OpenX, o operador não encontrou o problema ainda, ele já avisa, ó, estou escalando o seu chamado para um próximo nível para que eles me ajudem a encontrar a solução do seu problema o mais rápido possível. Muitas vezes a gente percebe que o problema não está aqui na nossa rede, por exemplo, mas a gente continua ajudando o cliente a diagnosticar e entender onde está o problema dentro da rede dele, porque é importante que a gente consiga ajudar ele naquele momento. E é esse tipo de atendimento que eu estou realmente mostrando para o cliente que eu importo. Porque eu não... Olha, o problema não é aqui, se vira. A gente não tem esse tipo de atitude. A gente tá, cara, o problema não é aqui, mas faça esse teste, esse teste, esse teste. Experimente, por exemplo, às vezes o cliente, por exemplo, está reclamando de algum site que não abre, a gente percebe que o anúncio dele não está pela OpenX. Falei, cara, consegue deixar o anúncio por aqui para a gente certificar que por aqui vai funcionar? Para a gente ver se não é um problema no site, se não é um problema, a gente testa com outros clientes. Então, tentar fazer todo esse trabalho para não deixar o cliente na mão. Tenho certeza que você já passou por várias vezes aquela situação que você abre uma reclamação com alguma operadora, o cara fala, não mexi nada, e o problema simplesmente se resolve. Então, esse é outro ponto que a gente adota aqui na OpenX que é fundamental, que é a transparência. Então, se a gente acha que é um problema aqui do nosso lado, a gente faz questão de contar para o cliente, fala, cara, achamos o problema, foi por conta disso e disso. Inclusive, se foi um erro, se foi um vacilo nosso, porque já falamos sobre isso. Um ponto importantíssimo é quando você erra, levanta a mão e fala, eu errei. Não tem problema nenhum você falar, eu errei. Isso, na verdade, vai conquistar muito o seu cliente, porque o seu cliente vai confiar em você. Porque toda vez que você passa por aquela situação, eu abro um chamado, o cara fala, não mexi nada e volta a funcionar, você vai tendo desconfiança. Todas as vezes que você vai abrir um chamado, você fala, lá vem aqueles caras que falam que não mexe nada e volta a funcionar. Então, se toda vez que acontecer alguma coisa e você mexer alguma coisa, comunica para o cliente, para que ele saiba que ele pode contar com você, porque você é uma pessoa transparente e de absoluta confiança. Outro ponto muito importante, quando a gente estava criando esse novo script de atendimento, é que a gente não cria as frases prontas. Porque se eu crio as frases prontas, parece que é um robô que está atendendo ou que a gente não está importando. O cliente vai perceber lá na ponta que é. Então, a gente tem mais ou menos o esqueleto do que a gente quer falar, mas os meninos são livres para escrever e expressar aquilo toda vez que ele vai atender. Exatamente para a gente ter um atendimento mais humano, para ele ver que a gente está importando. Porque toda vez que o cara falasse assim, olá OpenX, bom dia, e a gente responder, estamos aqui verificando todos os logs, todos os nossos sistemas, importamos muito com a sua chamada, não é verdade. Então a gente importa, como é que a gente importa? É cada mensagem que chega, a gente para, lê, tenta entender o que o cliente está querendo dizer. Se a gente não entende, não estou entendendo, pode me explicar melhor o que está acontecendo, quais são os sintomas, vamos fazer o diagnóstico juntos. Então,
esse atendimento é que é o atendimento humanizado, é que de fato a gente está se importando, porque é um ser humano do lado de cá querendo ajudar a operação do nosso cliente lá na ponta. Outro ponto muito importante, sempre que você terminar um atendimento, simplesmente não escreva lá para o cliente, problema resolvido. Explique para ele o que aconteceu, o que foi feito, para exatamente ampliar essa confiança que a gente está construindo junto ao nosso cliente. Toda vez que isso acontece, é importantíssimo que o cliente perceba todo o esforço que foi feito para atender aquela demanda dele. Porque às vezes era uma demanda de um cliente só, às vezes era uma demanda muito ampla. Por exemplo, teve uma vez que a gente teve um cliente que era um problema que estava afetando exatamente um único cliente. Mas porque a configuração dele era ligeiramente diferente do que os outros clientes estavam usando naquele mesmo POP. Então, se a gente tivesse feito lá aquele atendimento inicial, ninguém mais está reclamando, ou não parasse para analisar e escutar aquele cliente, a gente nunca teria entendido e achado o que era errado. Então, aquele cliente ele tinha uma configuração diferente, tinha um erro naquela configuração diferente, que se manifestou durante uma migração. A gente pode migrar o estilo de configuração de um equipamento nosso do estilo A para o estilo B, aquele cliente ficou com problema naquele momento. Então, quando ele reclamou, se a gente não tivesse parado, escutado, entendido qual é a reclamação dele, o que não estava funcionando, e para, opa, peraí, vamos pegar esse cliente e entender o problema dele, enxergar e tentar reproduzir. Porque a gente tentava reproduzir aqui no laboratório o problema, estava tudo normal. Estava normal porque a nossa configuração era igual de todos os outros clientes, exceto daquele. Então, quando a gente parou, escutou e tentou entender, percebemos que aquele cliente tinha uma configuração diferente, a reclamação dele procedia, porque, gente, é um outro ponto fundamental. Pensa o seguinte, o cliente feliz, o cliente que não está com problema, ele não vai ligar para o provedor, ele não vai abrir um chamado no WhatsApp. Não tem ninguém que é tão solitário hoje em dia que tá à toa, fala, tem mais o que fazer, vou reclamar lá que o ping tá alto. É lógico que muitas vezes, se o cliente está reclamando, alguma coisa está acontecendo. Pode ser o problema dentro da casa dele, porque, por exemplo, a Wi-Fi está atrás do móvel, está atrás da televisão e por isso o sinal não está chegando lá no quintal? Pode ser. Mas ainda assim, ele está com problema, porque ele contratou o provedor de internet, porque ele quer navegar bem em todo lugar da casa dele. Então, muitas vezes, é entender qual é a dor do cliente. Você trabalhar para resolver a dor dele. O cara quer funcionar lá na piscina. Cara, olha, o sinal não vai chegar bem na piscina. Vão passar um cabo de rede, botar um outro roteador, um outro ponto de acesso lá no seu quintal para poder funcionar perto da piscina e quando você estiver lá com o churrasco com seus amigos, tudo funcionar muito bem. É entender quando o cliente reclama, o que você pode fazer para encantar e resolver as dores dele. Então, resumindo, o tema desse do atendimento que encanta, a gente pode reduzir em alguns pontos simples. O primeiro ponto é seja rápido e eficaz, mas não deixe de ser humano. Entenda e responda o cliente como um ser humano de fato, preocupado com o problema que aquele cliente está trazendo, faria. Segundo ponto, personalize o atendimento. Chama o cliente pelo nome. Por exemplo, aqui na OpenX somos muito descontraídos, né? A gente cria um ambiente legal aqui dentro e quando a gente relaciona com os clientes. Então a gente faz piada com os clientes, a gente lembra dos casos que os clientes contam pra gente, quando a gente encontra com o cara, a gente vai lá e sempre a gente fica no grupo lá dando uma cutucada. Crie essa conexão verdadeira com o seu cliente, isso faz toda a diferença. Quando terminar o atendimento, forneça sempre o feedback, pergunta, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Está tudo certo? Está tudo ok? Para terminar o chamado com chave de ouro, né? Não é só aquele negócio, problema resolvido, terminei o chamado, pronto. Não. Espera o cliente se manifestar, não, tá tudo ok, porque quando você criar esse vínculo, vai ter aquele momento de descontração do cliente, dele falar, dele descomprimir, ok, beleza, tá resolvido, ufa, obrigado pessoal. Então, muitas vezes a gente tem uma ansiedade para fechar o chamado, calma, espera o cliente certificar que tá tudo ok, para aí sim você fechar o chamado. E é muito importante quando você fala tudo para o seu cliente, que você seja absolutamente transparente. Se você vai falar que, por exemplo, é uma questão rápida, resolva rápido. Então, assim, não adianta você falar, eu me importo com você e demorar 2 horas para responder uma mensagem, porque as suas palavras não casam com as suas ações. Essas duas coisas têm que casar. Se você fala uma coisa, ela tem que acontecer na prática, que esse descolamento entre o que você fala e o que você faz é que faz o seu cliente perder a confiança em você. Então, quando o que você fala é exatamente o que você faz, isso vai causar no seu cliente um encantamento. Ele vai entender que, cara, esses caras são top. Tudo que eu preciso, eles vão lá e executam para mim. Quando eles estão com problema, eles falam que estão com problema. Quando eles resolvem, eles me falam que resolvem. Então, esse é o principal ponto desse vídeo, é que você perceba esse ponto de contato com o seu cliente e melhore o atendimento, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você tiver um problema de verdade. Já tivemos alguns clientes que passaram por situações, crises bravíssimas, mas eles foram
transparentes com os clientes, o atendimento deles sempre foi espetacular, então o cliente releva, ele entende, cara, eles já me ajudaram tanto, foram tão bons que hoje eles estão num dia ruim. Beleza, acontece, todo mundo tem seu dia ruim. Pense muito nisso, reforme o seu atendimento, passe a criar um atendimento que encanta, que isso com certeza vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com seus clientes, que eles vão deixar de ser clientes, eles vão se transformar fãs da sua operação.